Então, é para falar sobre Maria. É uma pessoa tão especial, né? Cada um tem um relacionamento, eu acho, tão profundo com ela. Eu fui construindo através da vida, não é que eu sempre tive, fui construindo, e eu tenho certeza que vocês também estão construindo. Eu sempre reporto aquilo que está escrito na Escritura, né? No Evangelho. Então, a primeira vez assim que a gente vê Maria é quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser a mãe de Deus. E como é bonito assim a reação de Maria, né? Como ela reage de uma forma bonita. Ela pergunta como vai ser isso e depois diz o sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? É importante a gente ter a certeza que quando você toma consciência da missão que você tem tudo dentro de você. Deus te preparou para aquilo. E basta o seu sim. Com humildade, como Maria fez, com humildade. E ela deixou muitas coisas para dizer aquele sim. E nós também temos que deixar. Temos que deixar nossas vaidades, temos que deixar nosso jeito de ser, muitas vezes. Temos que deixar os nossos sonhos, né? Então, é um deixar, mas para receber infinitamente maior, para receber uma coisa que Deus sonhou para nós. A gente olhando a vida de Maria, a gente vê que ela não ficou pensando naquilo. Ela começou a amar, começou a servir, né? Então ela vai visitar Isabel. E é um momento muito bonito da vida de Maria. Não é fácil a viagem que Maria fez até Isabel, né? A gente que conheceu lá, a gente viu que é uma estrada longa, de deserto, e ela foi visitar. E quando ela chegou, isso eu acho bonito também, sabe? Ela cantou um hino de louvor a Deus. Ela cantou o Magnífica, né? Isso a gente precisa fazer da vida da gente, sabe? Fazer da vida da gente um hino de louvor a Deus. Às vezes a gente é tão pessimista, né? Fica pensando nas coisas que a gente não conseguiu fazer, nas coisas que a gente passa de dificuldade. E não lembra das coisas que Deus realiza em nós e que são grandes, como realizou em Maria. E nessa visita a Isabel, ela nos ensina a servir e nos ensina a ser gratos, a ser felizes com aquela missão que Deus nos deu. Maria acompanha, né? É a autora, a protagonista do nascimento do menino Jesus. Né? Tem a hora em que nasce o menino Jesus. Se a gente pensar, isso tem tanto a ver com o nosso carisma, gente. Porque o nosso carisma tem muito, muito a ver com a presença de Jesus no meio. Desde o início, na paróquia, a gente começou a se exercitar para ter Jesus no meio. E ele é fruto do amor recíproco, não é? Então, nos exercitar para amar um outro. E quando a gente se ama, quando a gente se quer bem, por exemplo, agora tem uma atmosfera tão bonita aqui, porque a gente se quer bem. Quem canta, canta por amor. Quem fala, fala por amor. Quem escuta, escuta por amor. Então, nós temos o amor recíproco entre nós. Então, nós temos a presença de Jesus. É tão fundamental. Maria tinha a missão de ser mãe de Deus. Nós também temos a missão de ser mães de Jesus no meio, pais de Jesus no meio. É muito importante a gente gerar essa presença de Jesus. E essa presença de Jesus se gera no amor. Né? Quando a gente se ama, se quer bem, não fala mal do outro, tem misericórdia, confia, ajuda, escuta, se compreende, caminha junto, nós temos Jesus no meio. E ele sabe tudo. Ele é aquele que sabe futuro, passado, que está do lado, que está do outro. Aquilo que nós não sabemos, ele sabe. E ele nos conduz. Ele conduziu a obra. Se a obra é hoje o que ela é porque teve Jesus no meio. Muitas vezes o Frei fala, né, que não é que foi os fundadores, foi Jesus no meio dos fundadores. Às vezes não é fácil ter Jesus no meio, mesmo entre os fundadores, sabiam? Não é. Mas é um exercício de perdão, é um exercício de recomeçar, é um exercício de reconhecer nossas limitações, é um exercício de compreender o outro, de tudo isso que vocês no dia a dia também acolhem. Com 12 anos, Jesus foi com Maria e José numa peregrinação, né? E lá, quando eles voltaram, eles viram que Jesus não estava junto.
José pensou que estava com Maria, Maria pensou que estava com Jesus, com José, e Jesus já estava proclamando a independência dele, né? Já estava dizendo para nós que a gente não é dono de Jesus. Jesus, até na nossa vida, ele faz aquilo que ele quer, não é? Então Maria voltou, buscou por ele, encontrou e ele voltou com ela para casa. Eu sinto que isso acontece nas nossas vidas, nos nossos momentos de crise. De repente, a gente sente que por algum motivo a gente perdeu Jesus. A gente não sente mais aquela intimidade, aquela proximidade, né, de Jesus na nossa vida, né, dentro de nós. E o que é que Maria nos ensina a fazer? A voltar, a se converter, entendeu? Sempre as crises são momentos em que a gente deve perguntar: o que é, Deus, agora que você quer que eu melhore? O que é que eu posso fazer para estar mais perto de você? O que é que eu posso recomeçar melhor? E a gente deve voltar ao ponto de partida. Depois, então, a gente vê Maria no caminho da cruz, né? Então, a gente não vê Maria fazendo escândalo, mas vê o encontro dela com Jesus. Então, ela estava seguindo, ela não ficou em casa, ela não evitou a dor, né? Ela foi e acompanhou todo o percurso que Jesus fez com a cruz. E ela acompanha o nosso também, gente. Numa crise que eu tive assim, eu tive várias crises, viu, gente? Mas numa mais forte, né? Eu não conseguia rezar, gente. Eu conseguia rezar a Ave Maria. Foi tão forte, né? A Ave Maria fazia parte das minhas orações. Então, ela caminha com a gente. Como ela caminhou com Jesus até o Calvário, ela caminha conosco. Tenham a certeza, no momento de perda de um ente querido, no momento de uma doença, né? Quem teve no Covid, a Ju, né? Que teve, a Angê. Maria está presente. Ela caminhou com Jesus, ela encontra com a gente. É importante a gente saber disso, que nós temos uma mãe. E depois, aos pés da cruz. Maria, olha os apóstolos, gente, só tinha ficado um, hein? Um tinha negado, os outros, ó. Um tinha traído, pior ainda, e os outros, ó. Né? E Maria estava aos pés da cruz. Ela podia dizer, né, que ela estava com muita dor, que ela estava sofrendo demais. Não, ela estava lá e não estava fazendo escândalo. O Evangelho diz que ela estava em pé. Ela nos ensina como estar, tanto na dor da gente, como na dor de outros. Em pé, junto e em pé. Em pé significa, eu estou aqui, eu estou te ajudando, eu estou te amparando, eu estou sofrendo com você, não é? Então é um momento muito bonito também o da cruz. E uma coisa bonita que acontece na cruz é quando Jesus diz para João, né, que João estava lá junto, né? João, eis aí tua mãe. E para Maria, eis aí teu filho. Gente, não é fácil você trocar um filho como Jesus por nós, né? Vamos falar a verdade que nós damos trabalho, não damos, Maurício? Damos trabalho, não é? Não somos aqueles filhos perfeitos. E Maria aceitou, porque depois disso, ela viveu junto com João. E quando teve o Pentecoste, e Maria estava lá e recebeu de novo o Espírito Santo, junto com os apóstolos. Então, gente, vamos ter essa certeza de que Maria é nossa mãe. Você pode confiar nela. Ela te ajuda nesse caminho de santificação. Ela é alguém que você pode ter uma intimidade com ela. E ela espera isso da gente, sabe? Então, é isso, né? Vamos amar Maria.